Beleza, galera ligada aqui no canal AV+, segundo canal da plataforma Atenção Vascaíno, está chegando agora. Eu peço para você, se inscreve aqui no canal e acione também o sininho das notificações para saber de tudo que rola por aqui e siga a gente também nas nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram. A gente dá muita notícia por lá. Eu tô chegando aqui nessa quinta-feira e depois do Bom Dia Gigante recheado de informações. Você que não viu, corre lá no canal Atenção Vascaínos para conferir esse Bom Dia com muitos detalhes, muita informação para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Eu estou trazendo essa resenha pelo seguinte, eu vejo por aí muita gente falando sobre essa contratação do Vasco do técnico Ricardo Sapinto, um treinador de 48 anos que não passou por grandes clubes, principalmente em Portugal, treinou o Sporting por pouco tempo, o Braga agora há pouco tempo, o Standard de Liège na Bélgica, o Varsóvia, o Estrela Vermelha, mas não é um treinador muito popular em Portugal como treinador. Como jogador, sim, ele foi muito conhecido, foi da seleção portuguesa, mas eu vejo aqui na imprensa brasileira um certo receio, sei lá, um pé atrás em relação a essa contratação que não vi em outros clubes. Por exemplo, o nosso rival contratou o auxiliar do Guardiola. Quem era o Domenech até a contratação do nosso rival? Mas a imprensa em nenhum momento contestou essa contratação. O próprio Jorge Jesus era um treinador campeão em Portugal, foi muitas vezes a final da Liga Europa, mas eu lembro que a primeira vez que o Vasco tentou contratar esse técnico, as manchetes eram: o Vasco vai tentar trazer um técnico vice-campeão da Liga Europa. E quando o nosso rival fez a proposta para contratar, o Flamengo tenta contratar um técnico multicampeão em Portugal. São dois pesos e duas medidas. Eu sou jornalista formado, eu conheço um pouquinho dessa situação. O próprio Flávio Dias, uma vez, agora há pouco, semana passada, se eu não me engano, aqui no canal Atenção Vascaínos, ele falou sobre isso, a questão do número, do tamanho dos vídeos, que ele falou, cara, às vezes eu faço um vídeo grande, com muitas informações, porque a gente sabe, a gente trabalhou em rádio, jornais, televisão, alguns outros veículos de imprensa, o quão o Vasco não tinha tanto espaço. E o Flávio falou sobre isso. Falou, cara, eu gosto de fazer um material aqui com muita informação relacionada ao Vasco, porque aqui eu tenho liberdade para poder fazer um material mais extenso, com mais informações, para você, vascaíno, ficar mais atualizado e saber que tem espaço para o Vasco e o Vasco merece esse espaço grande, porque na mídia normal, vamos dizer assim, a mídia comum, o Vasco não tem tanto esse espaço assim, infelizmente. Até acho que também por conta do próprio Vasco, desses últimos anos, que vem passando por momentos complicados, mas se a gente não fizer o nosso trabalho, se a gente não fizer com outras mídias, fazer a informação do Vasco em melhor alcance para você, torcedor vascaíno, se a gente não tentar louvar o nome do Vasco nas nossas mídias, ninguém vai fazer pela gente. Eu sou torcedor do Vasco, mas ao mesmo tempo eu trabalho em mídia há muito tempo e eu conheço um pouco sobre isso, e por isso essa má vontade, vamos dizer assim, com o Vasco é de muito tempo. A gente sabe que tem a situação do ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda, que pelo Vasco fez muita coisa e por isso foi odiado por muita gente. Tem aquela situação em 2000, a final da Copa João Avelange, onde ele entra em campo com o time do Vasco com o logotipo do SBT, afrontando muito a Rede Globo naquela oportunidade. E a gente sabe que depois daquilo o Vasco acabou passando por momentos muito complicados, não por conta da Globo, né? Nem é por causa disso, não, é mais por conta dessa situação, dessa briga, dessa rivalidade que o Vasco tinha com a imprensa. Isso nunca é complicado. Agora, por exemplo, com a contratação do Ricardo Sapinto, a gente trouxe aqui ontem à noite no nosso AVNews ao vivo uma repórter do jornal A Bola de Portugal. E olha, ela disse muita coisa porque em Portugal as pessoas sabem que tem o Vasco como um grande clube brasileiro, mas as informações eram muito poucas. E agora com a contratação do Ricardo Sapinto, Portugal, que é a nossa pátria-mãe, a pátria-mãe do Brasil e também do Vasco, até porque muitos portugueses fundaram o Clube de Regatas Vasco da Gama, e a gente volta a ter cartaz. O que era do nosso rival ano passado, a gente volta a ter em Portugal. Já conversei com alguns amigos que moram em Portugal e eles me disseram, caramba, Emerson, está sendo muito vinculado o nome do Vasco por conta dessa contratação do Ricardo Sapinto. Se vai ser um treinador que vai acertar o Vasco, que vai dar certo aqui, a gente não tem como dizer isso. Não sabemos se vai dar certo ou não. Mas para mim já foi uma grande medida trazer o Vasco novamente ao holofote lá em Portugal, no nosso DNA, no DNA do clube, que é
um clube que tem a União Brasil-Portugal em seu hino. Então isso é muito bacana, isso é muito especial nesse momento. Acho que o Vasco tem muitas carências em seu elenco, precisa fazer contratações. O técnico Ricardo Sapinto, com sua comissão técnica, chega hoje ao Brasil e vai conversar com a diretoria, já vai verificar em relação ao elenco as faltas que o elenco tem de jogadores que precisa se reforçar em cada posição. Ele vai conversar com a diretoria, tenho certeza que ele vai pedir alguns jogadores, e isso também é importante. Mas tomara que dê tudo certo nessa vinda do Ricardo Sapinto para que o Vasco possa ter um elenco melhor, um time melhor, uma diretoria melhor e com certeza uma comissão técnica melhor. Acho que tudo isso é um primeiro passo para o Vasco voltar a ter a sua marca engrandecida no futebol brasileiro e internacional. O Vasco nunca deixou de ser grande, o Vasco é gigante, mas é um gigante que estava adormecido, um gigante que passou por muito tempo complicado. A gente sabe que a atual diretoria entrou de uma forma estranha, que o torcedor não gosta. Eu entendo tudo isso, eu não estou nem falando de mal ou bem. Eu quero só que você abrace o Vasco. Não deixe as pessoas falarem tão mal do Vasco. Hoje eu estava conversando com os amigos e vejo algumas situações, por exemplo, o Bruno Gomes foi expulso contra o Atlético Goianiense num lance bobo ali no meio-campo, já no final do jogo, e a gente, como torcedor, como entendido de futebol, a gente falou, mereceu, o garoto vacilou, por que ele colocou aquela mão ali para ser expulso? Poxa, que vacilo do Bruno Gomes. E a gente vê em outros clubes, principalmente o nosso rival, fazendo coisas mais grosseiras em campo e o árbitro nem dando cartão amarelo. E a gente nem se questiona, e o próprio torcedor do time rival não fala isso. Ele tinha que ser expulso. Eles passam, porque quando eles são beneficiados, eles nem falam sobre isso. A questão do impedimento no próprio jogo contra o Clássico do fim de semana passado, vi muitos vascaínos colocando em rede social, não estava impedido sim. Quero ver se um torcedor do Flamengo admite se está impedido ou não. Se ele foi beneficiado, ele não quer nem aí, não está nem aí. E por isso que eu falo, vamos engrandecer o nome do Vasco sempre. Independente de quem é o presidente do Vasco e quem vai ser o presidente do Vasco, torça para o Clube de Regatas Vasco da Gama, torcedor. Saiba que aquela frase contra tudo e contra todos é real sim. Vamos louvar o time, vamos dar força, e o torcedor vem fazendo isso há muito tempo. Sócio-torcedor, dinheiro para o CT, lotando São Januário. Ano passado foi lindo, o Vasco brigando para não cair, chegou o Vanderlei Luxemburgo, a torcida abraçou, vários jogos com o estádio lotado, São Januário, Maracanã, foi muito bacana. Aquele último jogo contra a Chapecoense, o resultado não veio, mas a festa que foi feita em São Januário foi linda. Eu levei meu filho pela primeira vez ao estádio, ele saiu de lá encantado, até hoje ele fala sobre esse jogo contra a Chapecoense, ele nem sabe quanto foi o placar, nem falei muito bem para ele, mas ele gostou muito da festa, da torcida do Vasco, a gente descendo do metrô, chegando ao estádio, passando pela roleta, subindo ali as rampas do Maracanã com os outros torcedores, ele viu todo aquele encantamento, e isso é ser Vasco. Você que tem filho, você que tem sobrinho, você que tem criança em casa, fale sobre isso, fale o que é ser Vasco, independente de resultado, se o Vasco está perdendo, está ganhando, não é isso. O Vasco é muito grande, a gente tem esse sentimento no coração, não deixem bater no Vasco à toa e você ouvir e deixar para lá. Eu em vários grupos de WhatsApp, não só do Vasco, mas em grupos de torcedores, outros grupos, por exemplo, de amigos, quando querem bater no Vasco, desculpa, eu defendo com unhas e dentes. É claro que eu também não sou idiota de, por exemplo, passar pano por qualquer situação. Se o Vasco está errado, por exemplo, em relação aos salários atrasados, a gente tem que cobrar. O Vasco precisa voltar a ter os salários em dia, pagar todos os seus funcionários, seus jogadores, não importa como, mas o Vasco tem que fazer esse tipo de pagamento porque são profissionais e principalmente os funcionários precisam ser pagos em dia para poder fazer um trabalho adequado, um trabalho bacana, porque são pessoas humildes que estão lá trabalhando em prol do Vasco da Gama. Então, por isso, a gente tem que cobrar, sim, essas situações. Mas em relação a contratações de A, B, C ou D, eu não sei quem vai importar, quem vai ser o time do Vasco. Não quero saber. Mas se for um time forte, for um time competitivo, for um time aguerrido, a gente tem certeza que todo torcedor vai apoiar, independente se vai vir um resultado ou não. Por isso que eu falo, o Vasco é um time que a torcida gosta que os jogadores joguem pela torcida, joguem pelo clube. É o que eu falo. Por exemplo, ano passado, o Vasco terminou na 12ª colocação e o torcedor abraçou muito o time. E o time nem foi campeão, passou longe disso. Mas a entrega do time ano passado era tão grande que o torcedor abraçou. E por isso que eu falei até ontem para
para Irene Palma, repórter do Jornal A Bola. Irene, se o Ricardo Sapinto mostrar todo esse empenho que ele sempre mostra nos seus times, até mesmo quando era jogador, no gramado, ali junto com os jogadores entenderem o espírito dele, com certeza ele vai fazer sucesso aqui no Vasco, independente se for ou não campeão. Se o time for competitivo, aguerrido e buscar o resultado sempre, não querer perder, não gostar de perder, vai ser muito importante. Aqueles 2 últimos jogos contra Atlético Mineiro e contra o Bahia deixou o torcedor com uma pulga atrás da orelha porque o time foi apático e isso o torcedor não quer. Quer um Vasco vibrante, aguerrido e guerreiro. E eu tenho certeza que com o Ricardo Sapinto isso vai fazer o time ficar ainda melhor. E como eu disse, se a imprensa está querendo tentar minimizar os feitos do Vasco, a gente, torcedor, o pessoal aqui das mídias sociais, muitos amigos que eu tenho aqui nos Instagrams, no Twitter, também nos canais de YouTube, a gente está fazendo uma comunhão porque temos que louvar sempre o nome Clube de Regatas Vasco da Gama. Conto com seu apoio, torcedor, não só aqui no meu canal, em todos os canais de YouTube, em todas as mídias de Instagram, de Facebook, de Twitter, apoie todos. Faça isso porque a gente vai precisar muito louvar sempre o time do Vasco, porque é como eu disse, contra tudo e contra todos. E você, torcedor, abrace o Vasco sempre. Grande abraço, galera. Bom restante de quinta-feira. Amanhã tem mais. Daqui a pouquinho, 10h30 da noite, o Flávio Dias chega com o nosso AVNews recheadíssimo de informações, porque hoje vai bombar o nosso AVNews. Grande abraço, galera. Valeu. Fui.